Se assentar. Irmãos, vamos abrir juntos a palavra do Senhor para estudá-la nesta noite, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 21. 2 Coríntios 12, 14 a 21. Esse é o nosso penúltimo sermão nesta série de 2 Coríntios. Dentro de 2 semanas começaremos uma série em 1 João. E estamos ouvindo, nestas últimas semanas, as palavras de conclusão e orientação do apóstolo Paulo, que ainda trazem profunda instrução para cada um de nós, para a igreja. E nessa noite, os versículos 14 a 21 do capítulo 12 de 2 Coríntios, palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, infalível e inerrante, que nos diz assim: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do texto sagrado para ouvir a Tua voz, para receber o Teu ensino e para sermos transformados de glória em glória. Traz ao nosso coração a exortação, Senhor, a instrução, a admoestação que tanto carecemos para sermos agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça comum de Deus é boa, e nesse mundo tem muito remédio que faz bem para a nossa saúde. Eu machuquei minhas costas no início dessa semana, e fui lá arranjar um Dorflex para mim, um Tandrilax, Torcilax, alguma coisa assim, vocês sabem do que eu estou falando, Novalgina. Mas se tem um remédio que faz muito bem e traz um enorme benefício para todas as pessoas, é uma boa dose de realidade. A boa dose de realismo. Gente, é um ótimo remédio para combater várias doenças e vários sintomas dessas doenças, como, por exemplo, a doença do por que eu preciso trabalhar. Alguém precisa dar um choque de realidade nessa pessoa. A doença da eterna infantilidade. A doença do Peter Pan, de ser adolescente para sempre. As pessoas precisam crescer e se tornar adultas, precisam de choque de realidade, elas precisam de uma dose de realidade para aquela doença que está ficando popular hoje em dia e que é a mentira mais deslavada, a doença do você pode ser o que você quiser, basta você querer. Não é assim que funciona, meus irmãos, não é assim que funciona. A doença do quem escolhe demais fica para a titia, mas esse é outro caso, precisa de um choque de realidade. Existem muitas doenças que precisam de choque de realidade. E sabe, meus irmãos, de uma coisa? Nós estamos precisando desse remédio. A igreja do Senhor, nos nossos dias, está precisando de uma chacoalhada, porque em muitos sentidos, ela está vivendo desconectada da realidade da vida cristã. Meus irmãos, existe hoje uma teologia que faz muito sucesso, uma teologia triunfalista, no meio de muitas igrejas, uma teologia do bem-estar que leva as pessoas a acharem que a vida cristã é uma espécie de Disney World na Terra. E nessa vida cristã, elas acabam formatando o evangelho para se adequar ao que elas querem de Deus, mas não entendem o que Deus tem chamado elas para viver.
Não entendem que o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, tem a ver com dizer não para si mesmo, tomar a cruz de Cristo sobre os seus ombros e seguir a Ele. Esse é o evangelho. Esse é o choque de realidade que combate as expectativas irreais de pessoas que querem apenas obter benefícios materiais da igreja, mas não entendem o que significa viver para Deus. Querem antecipar o céu, mas esquecem que antes do céu, o Espírito está nos depurando e nos purificando e nos santificando para que nós venhamos a realmente conhecer a Deus de verdade. Meus irmãos, esse texto de hoje é sobre um certo realismo do ministério cristão. E de uma forma sintética, nós vamos ver nesse texto hoje que esse realismo consiste para nós num esforço contínuo e sofrível de trazer edificação às pessoas. Que isso tem um custo alto e que nem sempre os resultados são os que a gente gostaria, mas que em todo esse chamado nós estamos apoiados na soberania de Deus e no chamado à fidelidade e obediência. É isso que nós vamos aprender hoje à noite. Eu dividi isso exatamente em 3 partes para a gente, tá bom? A primeira coisa que nós vamos ver é que nós somos chamados para enriquecer outros em detrimento de nós. Segundo lugar, que nós temos que ter expectativas realistas com relação aos crentes. E terceiro lugar, que nós temos que ser fiéis o tempo todo, a despeito das circunstâncias. Primeiro, então, como enriquecer a outros em detrimento de nós. O apóstolo Paulo, logo no versículo 14, diz: eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Paulo agora faz referência a uma 3ª visita que ele vai fazer a essa igreja. Uma visita, meus irmãos, que se for um pouquinho parecida com as anteriores, não vai ser lá muito fácil. Essa era uma igreja, como temos visto ao longo de todos esses últimos meses, que deu tanta dor de cabeça para o apóstolo Paulo, especialmente pelas críticas que levantou injustamente contra o apóstolo. Uma das constantes críticas era que o apóstolo Paulo estava se aproveitando financeiramente dessa igreja. E Paulo quer deixar bem claro, agora antecipando a próxima viagem, que ele diz que ele não será pesado para eles. O motivo dessa viagem não é porque ele está interessado em renovar qualquer compromisso de assistência financeira com a igreja. Sabe, de vez em quando a gente tem essa impressão de que missionários só vêm na igreja para pedir dinheiro. Paulo quer afastar qualquer ideia disso. E eu creio que muitos missionários querem afastar essa ideia também. Muito pelo contrário. Ele quer trazer algo profundo para essa igreja. Veja o que ele diz no versículo 14. Não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Meus irmãos, Paulo não quer o dinheiro deles. Paulo tem interesse neles. Neles. E ele evoca aqui uma ilustração muito interessante de um princípio familiar tradicional no relacionamento entre pais e filhos. Veja o que ele continua dizendo aí no versículo 14. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Meus irmãos, é interessante isso. Ao longo da vida, não são os filhos que trabalham e guardam em celeiros e fazem planos de como pagar a escola dos pais, a faculdade dos pais, como comprar aquele patins que o pai quer usar. Não são os filhos que ficam fazendo planos de como financiar as viagens de fim de ano e pagar passagem de avião para todo mundo, ou vai todo mundo de carro. Não, são os pais que fazem isso. São eles que ajuntam tesouro, que passam dote de casamento. Ainda tem esse negócio hoje? São eles que separam herança e coisas desse tipo. Meus irmãos, assim também Paulo se enxerga como um pai espiritual que tem uma responsabilidade de partilhar ele, o tesouro do evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus com os seus filhinhos espirituais. Meus irmãos, um dos maiores chamados que pais têm para fazer, e principalmente pais espirituais, é o de compartilhar a verdade da cruz de Cristo com seus filhos. Qualquer pai, qualquer mãe que se diga um pai cristão, essa vai ser uma das perguntas mais centrais da vida dele como pai e como mãe. Você tem compartilhado a cruz de Cristo e a verdade de Deus com os seus filhos? Nós somos chamados para fazer isso. E ao fazer isso, Paulo está dizendo que eles estão enriquecendo
os seus filhos com o conhecimento da verdade e da glória de Deus. Eles estão tornando seus filhos milionários no reino de Deus. Talvez não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, sim, porque eles agora estão tendo acesso aos cofres celestiais de Deus. O Salmo 78, versículos 3 e 4, diz exatamente isso. É um texto que eu gosto muito. Ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu lembro quando eu e meu irmão éramos pequenos e meu pai e minha mãe faziam um culto familiar conosco, e nós íamos para a cama deles. E meu pai tinha um livrinho que tinha algumas histórias bíblicas e nós líamos aquelas histórias. Meus irmãos, eu nunca mais esqueci essas histórias. Inclusive, eu conto elas do mesmo jeito hoje para minha filha. Do mesmo jeitinho que eu aprendi com eles. Porque eu entendo que Deus me chamou para fazer isso como pai pela minha filha. E Deus tem chamado você para fazer isso pelos seus filhos. Eu te pergunto, você está expondo os seus filhos a essa herança gloriosa que nós temos com os irmãos da fé ao longo de toda a história? Você conta as histórias da Bíblia? Você canta os louvores com ele? Eu lembro que um pai virou para mim uma vez e falou assim: pastor, quando a gente faz o nosso culto familiar, será que eu posso não cantar com os meus filhos? Eu falei: por quê? Ele falou: rapaz, porque nem eles merecem a minha voz esganiçada. Eu falei assim: meu irmão, não se preocupe com isso. O que mais importa não é a sua afinação, é a sua alegria, o seu louvor. Cante com seus filhos. A alegria está no coração. Canta com eles. Ensina os seus filhos a terem esse prazer. Ensina as músicas que você canta na igreja. Ore com eles, instrua os seus filhos. Veja que esse salmo, ele traz não somente um incentivo, mas ele traz um alerta também. Quando ele diz que nós não temos o direito de encobrir ou de ocultar essas maravilhas. Tem pais que muitas vezes se envergonham dessa vida cristã do dia a dia, eles relegam ao domingo, eles terceirizam isso, eles fazem isso lá no domingo, eles cantam na igreja, mas no dia a dia não tem muito esse negócio não, e acabam se envergonhando da sua fé, e ensinam os seus filhos indiretamente a não terem uma vida cristã consistente em todos os momentos da vida, e segmentar as coisas. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para não relegar o evangelho ao domingo e não fazer do nosso dia a dia um culto a Deus. Se pais não deveriam terceirizar a educação social e cidadã no mundo, quanto mais das coisas espirituais e das coisas celestiais. Mas, meus irmãos, Paulo vai além. Ele não traz um incentivo para nós só nesse âmbito. Ele diz agora no versículo 15, veja comigo, que ele de boa vontade, ele vai fazer o que? Ele vai se gastar e se deixar gastar em prol da alma da igreja. Meus irmãos, literalmente aqui, o grego é tão interessante, é como se Paulo estivesse falando que ele vai se permitir ser usado, ser gastado como uma ferramenta que é usada inúmeras vezes, até quebrar, para poder produzir, reparar, consertar alguma coisa. Ou como uma cisterna de água, que fica sequinha depois que os animais vêm e bebem bastante água, porque está muito seco e muito sol, e lambem tudo e ela se esgota completamente, mas os animais estão saciados. É mais ou menos essa ideia aqui. Paulo vai se esgotar em favor dos outros. E isso faz parte do ministério cristão, do cuidado, do enriquecimento de outros. Você entende qual é o chamado de Deus para mim e para você? Meus irmãos, nós somos chamados para se esgotar. Tem gente que só de ouvir isso dá uma tremida. Fala: não, pastor, já estou esgotado demais. Essa vida é muita canseira. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes a gente está tendo canseira pelos motivos errados. Você está tendo canseira pelos motivos certos? Não só porque você fica acordado até tantas horas da noite assistindo futebol na televisão, mas você tem se esgotado para fazer menos de si e mais dos outros. Para que você diminua e outros cresçam. Você tem se emprestado o seu tempo e os seus ouvidos para pessoas que precisam beber da água boa. Você tem tido paciência e tolerância esticadas pela ignorância e dificuldade de entendimento de outras pessoas. A gente está tendo agora a oportunidade de fazer a turma de catecúmenos, e louvado seja Deus, é uma turma muito boa, muito interessada. Mas de vez em quando a gente faz uma turma de catecúmenos, vai aparecer aquelas pessoas assim que são crentes, mas não sabem nada. Como assim nada? Nada.
E aí, você tem paciência com quem não sabe nada? Com quem crê em Deus, crê em Jesus, mas só isso? E vai te perguntar, e insistir, e errar. Será que nós temos paciência? E Paulo está falando, inclusive, aqui se desgastar em favor daqueles que são resistentes, daqueles que são insubmissos, daqueles que são cabeça dura e não querem saber de nada. Meus irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Um pastor que eu gosto muito nos Estados Unidos, uma vez ele disse o seguinte: quando Deus me chamou, Ele me chamou para substituir minhas preferências e anseios particulares pelo crescimento e aperfeiçoamento de outros. E ele diz, isso não é fácil, mas é o que a gente tem que fazer. Meus irmãos, Deus tem nos chamado hoje à noite para a gente se livrar do nosso egoísmo. E para a gente se doar, nós sermos doadores em favor de outros com as nossas próprias vidas e com o nosso próprio coração. Saiba de uma coisa, outras pessoas não serão enriquecidas se não tiver um custo para você. Tem um custo, não é um custo meramente financeiro, monetário, mas é um custo integral do seu coração e da sua alma. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver. E veja que Paulo agora vai, no segundo ponto, vai aumentar o valor desse custo, quando ele diz que Deus quer que a gente tenha expectativas realistas sobre as pessoas. Esse é o nosso segundo ponto. Deus quer. Veja, Paulo fala tudo isso, você fica esperando, beleza, né? Vai dar tudo certo agora. Mas será que vai dar mesmo? Será que vai dar tudo certo? Porque depois que ele declara o seu amor e compromisso para com os coríntios, ele agora se pergunta se o seu abundante amor vai ser corretamente compreendido pela igreja. Olha o versículo 15. Olha o que ele diz na segunda metade. Se mais vos amo, serei menos amado? Será que vocês vão entender o que eu estou fazendo? E sabe, meus irmãos, Paulo sabia que era possível que o seu amor não fosse compreendido e não seria correspondido. Essa recusa dele de sobrecarregá-los financeiramente, que é o que ele vinha falando desde o capítulo 10, infelizmente isso tinha sido terrivelmente mal interpretado pelos oponentes. E eles estavam sugerindo, veja bem, eles estavam sugerindo que Paulo recusou o apoio deles apenas porque ele pretendia usar essa desculpa da coleta para as igrejas pobres da Judéia, da Macedônia, como uma oportunidade para ele se beneficiar também, sabe? Desvio de verbas indiretas. Ah, não, o dinheiro é lá para os outros, mas quando chegar lá nos outros, aí você fala, vê a minha parte do dinheiro aí. Eles achavam que era isso que Paulo queria fazer. E Paulo acaba confrontando a acusação deles com base no que já tinha acontecido no próprio relacionamento. Ele fala, gente, não é possível isso. Olha o versículo 17. Porventura eu vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito aí de Tito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Gente, basicamente Paulo está falando, eu não estou entendendo essa fofoca toda sobre o meu autossustento. Qual que é o problema? Alguma vez eu enganei vocês? Alguma vez eu iludi vocês? Será que eu pedi a Tito para chegar com uma arma na mão e botar a arma na cabeça de vocês e falar, passa o dinheiro? Não foi isso que aconteceu. Nós temos sido sempre sinceros e transparentes em tudo. Por que seria diferente agora? Sabe, meus irmãos, quando as pessoas estão convencidas de que há segundas intenções nas nossas ações, quando elas botaram isso na cabeça, elas acabam crendo em outras narrativas que fazem mais sentido para elas, não é verdade? Tem um filme que eu gosto muito, assisti eles há muitos anos atrás, Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe. E ele era um homem brilhante, um matemático, muito reconhecido e respeitado, mas ele começa a desenvolver uma esquizofrenia. E ele tem essa esquizofrenia que ele tem assim, uma espécie de mania de perseguição, que ele acha que o governo está atrás dele, que está todo mundo atrás dele, e ele vê perigo em cada esquina, ele vê perigo em cada sombra. E você sabe do que eu estou falando. Pessoas que são desconfiadas por natureza, elas acham que até os seus amigos estão botando veneno na bebida para ela beber, né? E é isso que estava acontecendo, meus irmãos. Essa igreja estava afundada numa grande teoria da conspiração contra Paulo. E você tem que entender, será que isso é de graça? Não, meus irmãos, não é de graça. Infelizmente, haviam motivos terríveis para essa igreja pensar assim. Os próprios falsos apóstolos no meio da igreja, que eram manipuladores, que eram financistas e financeiros, eles acabaram gerando medo nessa igreja, manipulando seus interesses, explorando
Essa igreja, meus irmãos, apenas para trazer uma aplicação bem prática para você, saiba que uma grande parte, ou pelo menos uma parte, dos desigrejados que existem hoje, nos nossos dias, são pessoas que se decepcionaram profundamente com líderes. São pessoas que, quando estavam nas suas igrejas locais, servindo, trabalhando com as suas famílias, foram explorados, foram manipulados, sentaram-se sob falsos evangelhos, viram uma coisa no púlpito e outra coisa na prática, e isso criou uma espécie de trauma eclesiástico. É uma expressão que eu ouvi esses dias de um pastor amigo meu, trauma eclesiástico. Você fala, vamos para a igreja, não quero nem saber de igreja, nunca mais na minha vida. Eu sou a igreja, agora eu me reúno comigo mesmo. E elas seguem por aí. Meus irmãos, tem outras pessoas que não são desigrejadas por esses motivos, mas infelizmente têm falsos conceitos e falsas percepções sobre o que é a igreja. Pessoas que nunca pisaram o pé da igreja, mas têm uma opinião formada. Já ouviram falar dessas pessoas? Ah, não, evangélico é tudo igual. Evangélico só quer saber de dinheiro, é programa de manipulação das massas, lá naquele canal da televisão lá, que eu sei muito bem ver essas coisas, e ao longo da vida, meus irmãos, essas pessoas passaram a olhar os crentes como alienados intelectuais, como pessoas menos intelectualizadas, e por aí vai. Meus irmãos, você percebe o que está acontecendo? Paulo está se deparando com uma expectativa realista sobre as pessoas no ministério. Tem hora que as pessoas simplesmente não compreenderão as intenções daqueles que querem o seu bem. E o problema não para por aí, porque agora ele levanta uma outra percepção realista de que as pessoas nem sempre são transformadas de acordo com o evangelho que elas ouvem. Olha só o versículo 20, olha o que ele diz no versículo 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que eu quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Meus irmãos, não era só o povo que ia ficar decepcionado com Paulo. No andar da carruagem aqui, Paulo temia que ele fosse ficar profundamente desapontado com essa igreja. Essa igreja era tão complicada que ele fala, vai ficar tudo em cacos quando eu chegar aí. Vocês vão brigar, vão ter inveja, os ânimos vão ficar exaltados, partidarismo, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa querendo jogar coisa na minha cara. Você já passou por uma situação que alguém quis jogar coisa na sua cara? Quando a pessoa perde as estribeiras e não tem domínio próprio. E, meus irmãos, quando eu leio esse catálogo de pecados que o apóstolo Paulo está levantando, é difícil acreditar que essas são as mesmas pessoas que o apóstolo Paulo elogia pelos vários dons espirituais que eles tinham, pelas habilidades de liderança que ele fala lá na primeira carta. Essa é a igreja, meus irmãos. Essa é uma igreja complicada. O temor de Paulo, e o temor que nós devemos ter hoje, é que o mundanismo, as práticas perversas da cultura invadam a congregação. Era o que acontecia com eles. Eles viviam em Corinto e eles aspiravam os ares poluídos de Corinto, moralmente caídos. E eles estavam se permitindo viver dessa forma. E Paulo suspeitava que quando fosse agora visitá-los pela terceira vez, que esses homens ainda estariam presos em pecados antigos, dos quais ainda não haviam se arrependido. Olha o último versículo, versículo 21. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Meus irmãos, os laços paternais de Paulo são tão fortes que ele se sente como um pai que está com vergonha das besteiras que os filhos estão fazendo. Algum pai aqui já se sentiu humilhado por besteira que o filho faz? Não, nunca aconteceu, né? Eu lembro, Melissa não tinha nem um ano, minha filhinha mais velha, não tinha nem um ano, e nós fomos passear um dia no Conjunto Nacional, fomos lá nas Casas Bahia, a gente queria comprar uma coisa lá no térreo do Conjunto Nacional, e meus irmãos, eu não sei o que aconteceu com aquela menina, ela, sem prefácio, sem introdução, ela se atirou no chão, por motivo nenhum, e começou,
olhava para o lado. Eu nunca tinha sentido essa vergonha na minha vida. Eu já senti muitas vergonhas na minha vida, causadas por mim, causadas por outros, vergonha alheia, mas essa nunca. Fazendo birra por nada, fazendo ceninha, fazendo espetáculo. E Débora ficou braba. A Melissa ali conheceu a ira da mãe naquele dia. Meus irmãos, se tem um povo para fazer showzinho de vez em quando é crente, não é verdade? Meus irmãos, o povo de Deus deveria ser o povo maduro, o povo que conhece a verdade, o povo que age em conformidade com as Escrituras, mas várias vezes o povo de Deus é conhecido como o povo da lambança, o povo do mimimi, o povo do choro pelos motivos errados, e acabamos humilhando. E muitas vezes, eu sei que quando pais veem esse tipo de coisa, eles falam, meu Deus, onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Será que tinha alguma coisa que eu devia ter feito diferente? Meus irmãos, sim, na nossa criação de filhos, sempre tem coisas que a gente poderia fazer melhor. Mas não é esse o problema. O problema, meus irmãos, é que crentes ainda têm o DNA do pai deles, o tal do Adão. Aquele que pecou contra Deus no jardim do Éden, e cujo pecado vem se alastrando por toda a história da humanidade, causando estrago em todo lugar. Essa sedução de Satanás que impregnou o nosso coração, e só o bombril do Espírito Santo para limpar essa gordura. Meus irmãos, sim, muitos de nós, eu quero crer que a maioria de nós nessa noite aqui são regenerados em Cristo Jesus, amém? Mas sabe qual que é o teu problema e o meu? A gente carrega esse velho homem com a gente para dentro, como se ele estivesse preso numa coleira, e ele fica metendo a cara em tudo, e aparecendo, e querendo ser melhor do que o novo homem. Meus irmãos, o nosso problema é esse. O próprio apóstolo Paulo se simpatiza com essa realidade quando em Romanos capítulo 7, versículo 21, um trecho famoso das Escrituras, ele diz, olha, eu quero fazer o bem, mas eu encontro uma lei do fazer mal, que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele conclui, miserável homem que eu sou crente, eu amo o Senhor, eu fui alcançado, mas ou vontade de fazer coisa errada? Meus irmãos, nós cristãos temos que reconhecer que esses hábitos do mal estão repetidamente arraigados em nós. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei tão interessante. Uma pessoa disse assim que nós nos tornamos acostumados com o pecado como um papel que você dobra e depois rasga na área onde você dobrou. Quando você dobra o papel, aquela área fica mais suscetível agora a ser rasgada. E aí o pastor explicou o seguinte, quando você agora se dobra ao pecado, quando você já foi dobrado pelo pecado, você vai se rasgar mais facilmente, vez após vez, quando as tentações aparecerem. Meus irmãos, nós somos assim. Quando Adão e Eva se dobraram lá atrás, eu e você hoje estamos lidando com o rasgo do pecado nas nossas vidas. E temos que reconhecer que essa é a nossa luta. Não existe crente que não tenha essa luta. Às vezes a gente, e me perdoem meus irmãos, eu tenho que falar do meu próprio pecado aqui, porque às vezes eu como pastor, eu gostaria tanto que a igreja já estivesse livre de certos pecados, que a gente já estivesse caminhando para frente em algumas áreas e deslanchando e florescendo na vida cristã. Mas o pastor é muito bobinho quando ele pensa isso, porque isso é só lá no céu. Até lá, a gente vai ter que se limpar e se purificar e se consolar e tolerar esse pecado que temos uns para com os outros, até os mais crentes, meus irmãos, até os mais piedosos. E eu sei que você sabe o que eu estou falando. De vez em quando eles nos decepcionam, não é verdade? É tão triste a ideia de ser frustrado e decepcionado por alguém em quem você depositou tanta esperança, tanta confiança. Meus irmãos, nós somos assim. E o ministério cristão tem que compreender essa realidade. Sabe por quê? Para que nós não esperemos dos outros mais do que eles podem fornecer. Meu irmão e minha irmã, você não pode esperar do seu marido e da sua esposa que ele seja um anjo encarnado na terra. Sabe por quê? Porque ele não é.
Ele é aquele traste, mas Jesus gosta dele, vai fazer o quê? Ela é complicada, mas Jesus gosta de gente complicada. E se Jesus tem pagado esse preço para sustentar e regenerar pessoas assim, por que você não vai fazer isso? Nós devemos ser condescendentes com as fraquezas uns dos outros, quando lembramos que nós somos pecadores, nós somos difíceis e nós dependemos da graça do Senhor. E se isso é verdade, saiba que o ministério cristão vai ser caracterizado por lágrimas, por frustração, por desapontamento. Eu digo, meus irmãos, que o meu barril está secando esses últimos dias, que eu tenho chorado muito, sabe? Chorado muito. Muita coisa difícil que acontece na vida das pessoas, isso nos faz chorar, dói na gente. Mas sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que tem muita gente que vai ter dificuldade de abandonar os seus velhos caminhos. E nós temos que ajudá-los a não pecar mais, a pecar menos, para que eles possam abandonar esse lamaçal de maldade. E muitas vezes, para ele abandonar o lamaçal de maldade, sabe o que você tem que fazer? Você não vai poder falar, sai daí, ó. Não vai dar, você vai ter que entrar lá. Não cometendo os mesmos pecados que ele, mas vivendo a realidade dele. E abraçando e trazendo aquele sobrevivente para fora da areia movediça. Meus irmãos, nós precisamos ter expectativas realistas sobre a condição espiritual das pessoas. Sem pecado, só Jesus. Só Jesus. O resto, ajude, ore, admoeste, exorte, perdoe. Perdoe. Essa igreja, eu já tinha desistido há muito tempo, como já falei para vocês. Se eu fosse Paulo, no 3º capítulo eu já tinha pulado fora. Mas ele insiste. Sabe por quê? Porque essa igreja foi salva e remida pelo sangue de Jesus. E se é salvo e remido pelo sangue de Jesus, é melhor você apostar também. E crer não nas pessoas, mas no Deus da igreja. Obviamente, tudo isso tem um custo para nós. Muitas pessoas falam, olha, pastor, eu não gosto mais de ir para a igreja porque eu já me cansei demais com pessoas. Mas esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para chorar, para sofrer, para oferecer o ombro, para oferecer os ouvidos. Este é o custo que o Senhor tem trazido sobre nós. E é o custo que transforma e leva pessoas a serem aperfeiçoadas na verdadeira fé. Em tudo isso, meus irmãos, em tudo isso, o que Deus quer de nós é que nós sejamos encontrados fiéis perante Ele. Esse é o nosso último ponto. Nós vamos concluir com este versículo 19. Veja o que Paulo diz no último versículo. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa, o quê? Edificação. Para a vossa edificação. Meus irmãos, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo insiste com essa igreja, em falar assim de forma dura, franca, verdadeira com eles, não é porque ele aposta muito neles, mas é porque ele crê muito em Deus. O que ele diz nesse versículo é que vocês podem até pensar que a gente está se desculpando com vocês, mas não. Nós falamos em Cristo perante Deus. Meus irmãos, em outras palavras, o que ele está dizendo é, corintianos, né, que são os corintianos lá. Corintianos, vocês não são meu júri. Eu não faço isso para agradar vocês ou por causa de vocês. Deus revelado em Cristo é o meu júri. O meu compromisso, em primeiro lugar, é para com Ele, e eu apresento o meu caso diante dEle. Ele sabe de mim, Ele me conhece, Ele me chamou, Ele me sustenta. Queridos, é muito difícil fazer ministério cristão, preste bastante atenção nisso, se o foco do seu ministério for resultados. Se for, por exemplo, eu tive uma vez fui visitar uma igreja em Miami, de um amigo meu. E ele me chamou para visitar essa igreja. Foi muito interessante chegar, porque você de longe, você já conseguia ver a igreja, ela era enorme. E eu lembro que não conhecia ainda o amigo dele, quando fui apresentado, eu fiquei bastante impressionado com o título pastoral que ele tinha da igreja. Sabe qual que era o título dele? Ele era pastor de crescimento de igreja.
Era o título dele. E eu fiquei curioso com aquilo, eu comecei a conversar e ele foi muito franco comigo. Ele falou assim, olha, Mateus, eu nunca fui para uma escola de teologia, eu nunca estudei, eles me mandaram para uma escola de administração e marketing. Eu falei, é mesmo? E qual que era o seu objetivo? Ele, metas. O ministério se pauta por metas, números. E aí, você já deve ter ouvido isso muito mais perto da gente do que Miami, tá? Mas a ideia é, você alcança um número de pessoas sob o seu pastoreio, aí você é emancipado promovido para uma posição pastoral maior. E quanto mais pessoas você tem debaixo do seu guarda-chuva, das suas asas, então você se torna um pastor mais importante. Esse era o modelo dessa igreja. Meus irmãos, você sabe qual que é o problema desse modelo? É que ele não tem lugar nenhum na Bíblia. E quando nós impomos às Escrituras um modelo que não está nas Escrituras, sabe o que acontece? Decepção, frustração. Quando pastores fazem ministério, por quê? Eles desejam ver as igrejas cheias, os ministérios frívolos e acontecendo e fazendo uma série de coisas, e quando as coisas não acontecem, sabe o que eles pensam? Deus não quer nada comigo, Deus me abandonou, eu não sou chamado para isso. Mas, meus irmãos, o coração deles está no lugar errado. Paulo não tinha os seus olhos no crescimento, na transformação da igreja, ele tinha os seus olhos em Deus. Aquele que o derrubou no caminho para Damasco e falou, ô, tu perseguidor, agora tu vai ser perseguido. E você vai pregar, e vai ser difícil. Meus irmãos, essa versão do evangelho popular, o evangelho que sempre agrada às pessoas, essa não é muito a versão do evangelho da cruz. O evangelho da cruz prega a verdade dói e afasta muitos. Não é tão difícil de entender isso. Para olhar para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia pensar, nossa, com os milagres que ele fez e com as palavras que ele falou, certamente muitos o seguiriam. Mas não foi bem assim, né? Quando alimentou a multidão, 5.000, todo mundo, joia. Mas quando ele começou a falar que ele era o pão da vida, quem não comesse dele jamais realmente teria a sua fome saciada, e quem não bebesse dele, os judeus não gostaram muito daquilo não, acharam blasfêmia. E começaram a perguntar, e Jesus falou assim, isso é verdade, e se vocês não estão gostando, pode ir embora. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo só teve coragem de dizer isso, porque mais importava agradar a Deus do que aos homens. Ele veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus era fidelidade, obediência, não baseado em resultados, mas baseado no que Deus tem para nós. Esse era o verdadeiro objetivo do apóstolo Paulo. Ele diz a palavra, vossa edificação, vosso fortalecimento. Paulo escreveu com firmeza, esperando que esse povo se resolvesse antes dele chegar. Eles deveriam se santificar, mudar, transformar. Meus irmãos, é isso o que a palavra de Deus quer de nós. Eu e você, preste bastante atenção que eu estou quase terminando. Eu e você, infelizmente, muitas vezes nos assemelhamos a esses corintianos aqui, tá? Nós somos difíceis, nós somos complicados, mas, meus irmãos, a palavra de Deus é sempre para que nós sejamos edificados. Sabe o que significa isso? Tudo de errado que você veio fazendo até agora, para, muda, transforma, encoraje-se. Você foi salvo, não para viver para as más obras, mas para as boas obras. Você foi salvo, não para ser trevas, mas para brilhar a luz de Cristo. Paulo olhava além das circunstâncias que os olhos viam. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é fé. Fé. Ele via essa igreja, essa noiva caquética, cabeluda, complicada, cheia de rugas, difícil, e conseguia enxergar pela fé que seria uma noiva, sem máculas. Tem que ter muita fé, viu, meus irmãos? Sem máculas. E todas as lágrimas de tristeza do seu ministério seriam substituídas por lágrimas de alegria. Porque Deus que começou a boa obra neles não iria falhar. Meus irmãos, a gente faz ministério não porque os nossos olhos estão vendo bênção, mas porque Deus prometeu bênção. Ele transforma, Ele recupera, Ele resgata. Pega o pior crente que você conhece, o mais complicado, aquele tipo ladrão da cruz. Se for salvo e remido pelo sangue de Jesus, vai estar lá no céu.
Deus vai transformar. Isso é tão difícil para mim, meus irmãos, é como se eu estivesse pregando para mim e não para vocês. Quando eu estou trabalhando ali com as pessoas no dia a dia da igreja e lidando com os pecados, com as dificuldades, e aí a gente começa a gente no conselho ali com algumas brincadeiras. Não deve ser eleito, esse aqui não deve ser eleito, não. Esse está perdido, é apóstata, está perdido. Seria tão mais fácil, meus irmãos, seria tão mais fácil. Quer saber? Corta fora, para de ter problema. E aí você começa a se lembrar do que Jesus fez por você e por mim. Teve uma vez, meus irmãos, eu trabalhava num hotel aqui em Brasília e eu estava dirigindo de volta para casa, tarde da noite. Eu era um pós-adolescente, eu estava com os meus 18 anos de idade, tinha acabado de entrar na faculdade, mas eu estava numa crise espiritual tão grande. Eu era um homem que tinha crescido na igreja, porém estava vivendo os meus plenos 18 anos afundado numa série de pecados que eu não sabia como resolver. E eu era um cara que estava na igreja, eu era líder de jovens, tocava na música, e tinha aquela série de coisas e aquilo me trazia uma vergonha muito grande, um senso de hipocrisia. E um dia eu estava voltando para casa, dirigindo o carro, e o peso da ira de Deus, enfim, alcançou o meu coração. A coisa foi tão perigosa, meus irmãos, que eu lembro que eu estava dirigindo, mas a vista ficou turva, e eu perdi todo o senso de orientação, e eu tive que encostar o carro no acostamento com medo de bater o carro 11 horas da noite. E eu chorava, meus irmãos, chorava copiosamente, porque eu não me achava absolutamente digno de nada do que eu tinha da parte de Deus. Eu me vi como o pior de todos os pecadores. Eu não quero tornar a experiência aqui hiperespiritualista, nem mística, nem nada desse tipo. Mas, meus irmãos, uma convicção veio tão forte no meu coração naquele momento, naquela hora que eu afirmava que eu não era digno, que eu não era digno, que não era digno. Sabe qual foi a convicção que veio no meu coração? Sim, você não é digno. Demorou para você descobrir, né? Mas você não é digno. Você não merece absolutamente nada, você merece morte e inferno pelo resto dos seus dias. Era isso que eu merecia naquele momento. Eu não merecia isso no futuro, não. O entendimento que eu tinha era merecia ser consumido pelo fogo da ira de Deus naquele momento. E enfim, meus irmãos, quando eu fui levado a ver como eu era pecador, eu comecei a entender o amor de Deus por mim naquela noite, dia 28 de agosto de 2003. Eu comecei a entender o amor de Deus. Se eu não valia absolutamente nada, e Cristo decidiu morrer por mim na cruz do Calvário, então é enorme esse amor e é enorme essa fidelidade. Aquela alegria, meus irmãos, que ia contra todo o meu entendimento, tomou o meu coração naquele momento. E eu enfim entendi, que eu deveria dedicar a minha vida inteira para recuperar e restaurar aqueles que Deus recuperava como eu. Você pode até pensar, bom, ótimo testemunho para se virar pastor, né? Mas não é testemunho para virar pastor, é testemunho para virar crente. Isso não é chamado de pastor, isso é chamado de crente. O Deus que te salvou, e você sabe que você não vale nada, é o Deus que te chama hoje para cuidar de crentes que não valem nada. Mas se Ele te salvou, Ele pode salvar outros também. E Ele pode usar a sua vida, imperfeita como ela é, consagrada e disposta para fazer o Evangelho conhecido a outros. Meus irmãos, sabe o que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite? Ele está dando o remédio que eu e você tanto precisamos, uma boa dose de realidade. Esse é o Evangelho, esse é o realismo. Não fabrique outro evangelho na sua cabeça. O evangelho é esse: um cego estendendo a mão para o outro cego e falando, eu acho que eu achei a fonte. É todo mundo no mesmo barco, é todo mundo pecador, não é ninguém melhor que o outro, mas Jesus é tudo nas nossas vidas. Ele é tudo. E isso nos dá um consolo e esperança, meus irmãos, que a salvação dele não é dada mediante as nossas habilidades, mediante o quão bom você é, não. Ela é dada apesar de quem você é, para transformar você em alguém que Deus deseja que você seja. Essa é a lógica do reino,
Essa é a realidade. Esse era o verdadeiro evangelho que Paulo pregava. É o evangelho que leva Paulo a afirmar coisas do tipo: por isso que eu não me envergonho do evangelho. Por isso que eu não me envergonho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o evangelho. Meus irmãos, tem muita doença na vida que a gente vai ter que combater. Doença para fazer a gente melhorar no corpo, doença para tratar a gente no corpo e na alma. Deus manda sofrimento para mim e para você para que a gente cresça. Se o apóstolo Paulo teve um espinho na carne e fez bem para ele, para manter ele no lugar dele, confiado em Deus, quanto mais eu e você, quanto mais eu e você. Deus, por meio de um choque de realidade, Ele está nos curando nessa noite, da nossa eterna infantilidade gospel. Ele está curando daquela doença. Por que eu preciso trabalhar? Você precisa trabalhar. Deus te salvou para servi-lo com toda a sua vida. Deus está te curando da doença de você achar que você pode ser qualquer coisa, basta você querer. Não, você não pode ser qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Deus te salvou para você ser filho de Deus. Ir embaixador do reino de Deus. O choque de realismo, meus irmãos, pode doer no início, mas ele nos habilita para viver para a vida eterna e levar conosco tantos outros, tão falhos e pecadores quanto nós, mas que estão tendo seus olhos abertos para a verdade de Deus. Que Deus faça isso conosco, meus irmãos. Que Deus abra os nossos olhos nessa noite. Que eu e você não fujamos do caminho do realismo cristão, mas abracemos isso para que a gente possa se desgastar por outros, para que a gente possa ter expectativas realistas com relação aos crentes, mas para que a gente possa também ser fiel e obediente ao Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo nos enriqueceu ao se esgotar por nós na cruz. Esse é o evangelho que não pode ser compreendido pelo homem carnal. É uma mensagem de amor que foge toda compreensão. Como poderia o Deus Santo, Santo, Santo se entregar por pecadores e criminosos como nós? Senhor, nós te louvamos porque, a despeito da lógica, o Senhor fez isso. O Senhor nos amou com grande amor. E nessa noite, cada um de nós pode passar a ter uma expectativa realista sobre o desafio do evangelho. Senhor, temos uma expectativa realista sobre nós e sobre os crentes. Ainda não somos homens e mulheres perfeitos. Ainda temos tanto a andar e crescer. Mas o Senhor nos ama como um Pai amoroso. E o Senhor não negocia a nossa filiação, mas nos sustenta, nos capacita e nos encoraja. Senhor, nós todos olhamos para o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Há uma fidelidade nele que foi superior à do próprio apóstolo Paulo. Ele cumpriu toda a missão, ele foi até o final, ele derramou o sangue dele, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e ele ressuscitou dos mortos, para nos dar esperança real. Senhor, obrigado por nos ter enriquecido em Cristo Jesus. Agora, Senhor, nos ajuda a fazer isso por outros. Senhor, teremos que nos desgastar, vai ser difícil. Como pais espirituais, teremos que ter tolerância por filhinhos espirituais. Mas, Senhor, nós entendemos que essa obra é boa, agradável e perfeita. Portanto, encoraja-nos como igreja. Encoraja-nos. Dá uma expectativa realista do reino de Deus, que supera todas as expectativas humanas e nos faz ver para cima e para frente para a obra que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos exaltar a Deus nesse momento. Irmãos, me peço perdão, apenas vou